o discurso do ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, no encontro da União Nacional dos Estudantes, a UNE, em Brasília. A fala dele foi uma sequência inacreditável de absurdos, e não é à toa que o Barroso já tinha admitido, né, em outro evento, no evento anterior, que o Supremo virou um poder político. Daqui com a energia renovada, pela concordância e pela discordância, porque essa é a democracia que nós conquistamos. Nós derrotamos a censura, nós derrotamos a tortura, nós derrotamos o bolsonarismo para permitir a democracia e a manifestação livre de todas as pessoas. Bom, daqui a pouquinho a gente vai analisar essa fala do Barroso, né? Nós censuramos um monte de gente, prendemos um monte de gente para garantir a democracia, é mais ou menos isso. Parlamentares da oposição anunciaram que vão pedir o impeachment do ministro Barroso. O Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, para variar, desconversou, enrolou, ele criticou a fala do Barroso, mas sugeriu que o ministro apenas fizesse uma retratação pública. Também, evidentemente, foi muito inadequada, inoportuna e infeliz a frase ou a fala do ministro Barroso no evento da UNE em relação a um segmento político, uma ala política, a qual eu não pertenço, mas que é uma ala política. A arena política se resolve com as manifestações políticas e com a ação política dos sujeitos políticos. O ministro do Supremo Tribunal Federal, evidentemente, deve se ater ao seu cumprimento constitucional de julgar aquilo que é demandado. Então, a presença do ministro num evento de natureza política, com uma fala de natureza política, é algo que reputo infeliz, inadequado, inoportuno, e o que espero é que haja, por parte do ministro Luiz Roberto Barroso, uma reflexão em relação a isso, eventualmente uma retratação no alto da sua cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. E o Barroso emitiu uma nota. Ele escreveu o seguinte: em Congresso da União Nacional dos Estudantes, utilizei a expressão derrotamos o bolsonarismo, quando, na verdade, me referia ao extremismo golpista e violento que se manifestou no 8 de janeiro e que corresponde a uma minoria. Jamais pretendi ofender os 58 milhões de eleitores do ex-presidente, nem criticar uma visão de mundo conservadora e democrática que é perfeitamente legítima. Tenho o maior respeito por todos os eleitores e por todos os políticos democratas, sejam eles conservadores, sejam liberais, sejam progressistas. Várias coisas para analisar nisso tudo. Em primeiro lugar, o ministro, na nota, contraditória, porque a primeira reação, a primeira justificativa foi alegar que ele estava falando das urnas, né, derrotaram nas urnas, depois ele falou, não, era o 8 de janeiro, então caíram em contradição. Mas o ponto principal é o que irritou na fala de Barroso a turma do establishment. Por que a turma do establishment teve que se manifestar? A imprensa, alguns políticos e tudo mais, até mesmo ministros do Supremo. Porque ele expôs aquilo que todo mundo sabe, mas que não pode ser dito. E ele é reincidente, porque ele é um pavão. Eu já apelidei o ministro Luiz Roberto Barroso de pavão supremo. Né? E o pecado preferido do diabo é a vaidade. Quando o sujeito é muito vaidoso, ele quer ter o crédito das coisas. Em outros vídeos, ele já disse, por exemplo, eu impedi aquela PEC do retrocesso, que era do voto impresso. Isso é ingerência de um poder no outro. Ele é absolutamente reincidente. Ele já disse, meu desejo é empurrar a história, então tem que se candidatar para alguma coisa do poder legislativo ou executivo, não guardião da Constituição que não empurra nada, defende a Carta Magna. Ele já disse, né, num corredor do Congresso, exatamente quando estava impedindo aquela PEC, que eleição não se ganha, se toma. Depois ele está filmando isso aí, né? Não, uma brincadeira que aconteceu, não sei o quê. Ele já teve o famoso perdeu o mané, não a mola, que é um linguajar bem típico de trombadinha carioca, né? Quando rouba, a vítima diz isso, né? Perdeu o mané, não a mola. Isso ele estava sendo provocado por um cidadão brasileiro em Nova York de maneira muito educada e perguntando uma coisa legítima, né? E o código-fonte para os militares, por que não apresenta? Perdeu o mané, não a mola, foi a reação do Barroso. E agora, ao lado de comunistas, inclusive do ministro Dino, que é do governo Lula, ele diz, bem ao lado do comunista, ministro de Lula, nós derrotamos eles, nós vencemos o bolsonarismo.
Aí vem o presidente do Senado dizer que precisa de uma retratação, que eu não sei onde está escrito. Eu sei o crime. O crime está bem claro, bem definido lá no artigo da lei que rege isso. A Ludmila pode depois explicar melhor em detalhes, mas está lá o artigo 3, né, o parágrafo 3º, desculpa, do artigo 37, se eu não me engano, que é o crime participar de eventos político-partidários, né, como juiz, como magistrado, como ministro do Supremo. E para o presidente do Congresso, que é quem pode liberar uma votação de impeachment que já foi pedida, isso é apenas inoportuno, assim como uma mosca quando pousa na sua sopa. É, né? Uma coisa inoportuna, inadequada. Faz um pedido de retratação e está tudo certo. A pergunta que a gente fala, Combe, é se os vários presos políticos pelo STF no Brasil, porque ditadura só que prende, né? Censura, prende, caça-mandato, e o Brasil é isso, uma ditadura hoje, se eles se retratarem, está tudo bem. Porque tem muita gente presa, a gente viu imagens há pouco tempo muito comoventes de uma mãe, depois de 6 meses sem ver os 2 filhos pequenos, né, presa, sabe-se lá por quê. Então, talvez se ela fizer uma retratação, olha, eu não queria nada de golpe, eu estava por acaso lá naquele dia e sei lá por que eu fui presa dessa forma. Mas olha, na melhor das hipóteses, o Barroso vai alegar então que ele é um baita de um torcedor ao lado de comunistas. Na mais provável delas, ele é um ativista com uma caneta muito poderosa na mão que vem sendo usada para perseguir um lado da política brasileira. E isso é o mais importante, volto a esse ponto para fechar. A reação da imprensa, a coluna da Vera Magalhães no Globo, a reação de vários jornalistas, foi de indignação não com o teor da fala do Barroso, não com o que essa fala revela. Eles ficaram irritados com o fato dele ter dito aquilo que todo mundo sabe, mas que não pode ser dito, porque estraga toda a narrativa de que eles estavam lá juntos, de forma muito imparcial e republicana, protegendo a democracia brasileira da ameaça bolsonarista. Quando vem um deles, um dos mais poderosos, né, e diz, nós vencemos, e a gente lembra que esse sujeito era presidente do TSE, né, não faz muito tempo, a gente lembra o que aconteceu no Brasil e que a imprensa corrompida, cúmplice disso tudo, quer esconder do público. Mas ninguém está caindo nessa ladainha. Todo mundo sabe, Barroso, que o crédito é teu mesmo. Ana, e voltamos ao Rodrigo Pacheco, né, que poderia ter impedido o STF de se tornar um poder político, como o próprio Barroso admitiu. E aí o Pacheco cobra uma retratação do ministro Barroso. Mas peraí, aí você lembra do Daniel Silveira, ele se retratou, ele reconheceu que exagerou naquele vídeo, mas para ele retratação não adiantou de nada, né? Graça presidencial não adiantou de nada. Então, esse papinho de retratação, a gente continua olhando para o Rodrigo Pacheco e vendo uma figura que permite que o STF se esparrame e tome conta de tudo dessa maneira. Uma figura covarde, né? Vamos dar o devido nome. Uma figura covarde, sem espinha dorsal, que não coloca nada de positivo na instituição Senado Federal. Mais um membro, né, do pântano. Ele deixou, sim, o STF se tornar, essa composição do STF se tornar esse monstro jurídico e inconstitucional que é hoje, e muito vai para a conta dele, sim. Não custa lembrar também, né, que o tititi de bastidor é que o Pacheco está de olho numa vaga no Supremo Tribunal Federal. Inclusive, algumas pessoas já começam até a falar, talvez Barroso vai pedir para se aposentar mais cedo, quem sabe para colocar uma terceira vaga na mão do Lula, já que a segunda vaga está ali entre Flávio Dino, o Dantas, né? E também o dos tapinhas lá, o Benedito dos tapinhas na cara, que até o Lacombe tem um artigo maravilhoso na Gazeta do Povo sobre isso. Agora, já começa errado a fala do Barroso quando o Rodrigo Pacheco fala, não, foi inoportuna, inadequada, foi infeliz. Não foi. Foi ilegal, foi inconstitucional. Mas antes de chegar na fala, o ato dele estar ali, né, o começo já está errado. O ato dele estar num palanque político, sim, porque nós sabemos que hoje a UNE é um dos braços da extrema esquerda no Brasil. Todos nós sabemos. Antes ficava um pouco disfarçado, né? Mas hoje nem isso eles disfarçam mais. Então, o ato dele estar ali já começa errado.
E aí, para quem assiste o vídeo todo, eu acho que o que aconteceu, Lacombe, foi que ele recebeu uma saraivada ali de vaias, né? E aí, o que ele fez? Bom, muitos vaiando por causa do impeachment da presidente Dilma. E aí, o que ele fez? Bom, deixa eu me ajoelhar aqui para a turba, cheia de sangue, sedenta de sangue, vou pagar um pedágio ideológico e vou falar, derrotamos o bolsonarismo, quem sabe assim eles param de vaiar. Então é mais um também que não tem espinha dorsal nenhuma, né? Além de político, não tem espinha dorsal nenhuma. Lembrando que o Barroso é um dos ministros do STF que adora a tal Constituição viva, aquela que, se os legisladores, se as casas legislativas não mexem nas leis, através de PECs ou passam outras leis, eu aqui dou o meu jeitinho ativista e estica e puxa nas leis e faço o que a sociedade está esperando. Eu acho que depois desse showmício aí nesse palanque, ele que é a favor da Constituição viva, que gosta de um palanque político, ele podia logo, então, aposentar a toga, deixar a cadeira para o senhor Rodrigo Pacheco. Quem sabe, né, Rodrigo Pacheco? Esperança é a última que morre. E aí, concorrer a um cargo de deputado federal ou de senador, aí ele pode falar o que ele quiser. O problema é que eles vivem nessas bolhas, né? Eles não gostam de serem desafiados, como aquela brasileira desafiou no exterior, quando ele propagou uma mentira dizendo que o povo brasileiro queria a volta às cédulas de papel. E ainda bem que a gente tinha um casal de brasileiros ali que eles se levantaram e disseram não, isso não é verdade, ninguém quer voltar para a cédula de papel, não. E aí, para finalizar, Lacombe, é engraçado como quando atacavam o presidente Bolsonaro nos 4 anos da sua administração, aí podia, porque era um ataque exatamente ao presidente Bolsonaro, não à instituição, não ao executivo. Quando Daniel Silveira foi preso, o que ele fez, o vídeo que ele gravou, foi visto, embora endereçado a um ministro só da corte, foi visto como um ataque à instituição, ao Supremo Tribunal Federal, e aí a gente já sabe o que aconteceu com Daniel Silveira. Mas aí, no caso da fala, dessa catástrofe que o Barroso disse, aí não é uma fala da instituição, apenas de um ministro ativista. E a gente fica horrorizado porque o Barroso vai assumir a presidência do STF, vai assumir o Conselho Nacional de Justiça, né, que pune juízes por conta de manifestações políticas, e Ludmila Lins Grilo, que é a nossa especialista na área, vai nos explicar então, porque há juristas que dizem não, que ele cometeu crime, ele tem que ser, né, afastado, tem que sofrer um impeachment, tem outros que dizem não é bem assim. Ludmila, vamos lá, se a gente for interpretar o que diz a lei, né, o que fez o Barroso pode conduzir ou levá-lo a um afastamento realmente? Não, sem dúvida, Lacombe, isso aí não era nem para estar sendo posto em dúvida, as pessoas estão discutindo, o que ele falou, será que infringe alguma norma na magistratura ou não? Isso aí, eu tenho, inclusive, o maior lugarzão de fala, né, como a Ana Paula falou, eu tenho um latifúndio de fala sobre esse tema. Então, eu tenho um montão de considerações para fazer. Primeira coisa, ninguém poderá alegar desconhecimento a respeito dos posicionamentos políticos da UNE e a respeito do papel da UNE, historicamente falando. A UNE sempre teve um papel político. Uma das funções da UNE é exercer um papel político na história do Brasil. E isso não é de agora. A UNE apoiou a eleição do Tancredo Neves. A UNE apoiou a Dilma, o Lula. A UNE esteve no episódio Caras Pintadas, na época do Collor, contra o Collor. A UNE sempre exerceu um papel político e um papel político de esquerda, da esquerda política. Ninguém pode alegar desconhecimento de que aquilo ali era um evento político. E mais, eu me dei ao trabalho de fazer o dever de casa e ir lá no site da UNE para ver exatamente o que eles publicaram a respeito do evento. E eu cheguei a uma página de inscrições. Essas inscrições, inclusive, pelo que eu vi no site da UNE, variavam entre 150 e 200 e poucos reais.
E ali estava dizendo a descrição do evento. E eu me dei o trabalho aqui de ver o que estava escrito lá. E estava escrito o seguinte, abre aspas para o site da Uni. O Congresso da Uni é o maior, era um congresso da Uni, tá? Era o 59º Congresso da Uni. E dizia o seguinte, abre aspas, o Congresso da Uni é o maior encontro político da juventude brasileira. Durante 5 dias, isso está escrito lá, eu estou abrindo aspas para o que está escrito no site. Durante 5 dias, estudantes de todas as regiões do Brasil vão participar, ou seja, fazendo menção ao evento futuro, ou seja, isso aqui foi escrito antes do evento. Estudantes vão participar de debates, grupos de discussão e grandes atos políticos. Personalidades de todos os espectros políticos do campo progressista também são convidados para as discussões. Olha só, olha como é que eles fazem um malabarismo retórico. Personalidades de todos os espectros políticos do campo progressista. Ou seja, dentro do campo da esquerda política, todos os esquerdistas das suas várias matizes vão estar convidados, mas é só o pessoal esquerdista. Eles conseguem fazer um malabarismo, né? Todos os espectros políticos do campo progressista. Então, ninguém pode alegar desconhecimento. O Fidel Castro participou de uma reunião da Uni em 1999. Ele fez lá um discurso quando teve esse evento em Belo Horizonte. Então, não tem como dizer que não infringiu nada. Tá tudo claro, todo mundo sabe o que é a Uni, o papel histórico da Uni. E, inclusive, ele estava lá ao lado de Flávio Dino e Orlando Silva. Ele infringiu, portanto, os artigos 95, parágrafo único, inciso 3º da Constituição, que veda a atuação político-partidária dos juízes, e também o artigo 39, item 3 da Lei 1079 do ano de 1950, que define os crimes de responsabilidade de autoridades, dentre elas dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma coisa que eu preciso dizer aqui é que sempre quando um magistrado, no exercício das suas funções, enquanto ele está ali na ativa, surge alguma suspeita de parcialidade ou de corrupção, qualquer coisa que coloque em suspeita as decisões desse magistrado, as sentenças que ele dá, as decisões que ele toma no uso das suas atribuições, sempre quando isso acontece, existe um instituto chamado afastamento cautelar de magistrado. Então, quando se está na dúvida sobre se aquele magistrado está incorrendo em algum tipo de infração que coloque em risco a sua parcialidade, que coloque em risco o conteúdo das suas decisões, ele é afastado cautelarmente até que se apure o ilícito e se decida se ele é culpado realmente ou se ele é inocente. Para isso, existe essa figura do afastamento cautelar. Então, tudo o que o Barroso fez, isso aí foi apenas a coroação de tudo que ele já havia falado antes. Tem o eleição não se ganha, se toma. Tem todos esses episódios envolvendo Barroso, perdeu Mané, e agora essa confissão, né? Derrotamos o bolsonarismo. Então ele fez ali uma manifestação meritória, depreciativa de um espectro político permitido na nossa legislação. O bolsonarismo é um espectro político, é um posicionamento político de determinado grupo de pessoas. Então, ele vinculou essa ideia de bolsonarismo às ideias de censura e tortura. Portanto, na qualidade de magistrado, ele pegou um espectro político e o depreciou no mérito. Então, diante de todas essas considerações, está claro que ele deveria, no mínimo, ser afastado cautelarmente e, a partir de agora, iniciar-se uma investigação a respeito da sua parcialidade ou não, e isso pode ser dado o pontapé inicial pelo Procurador-Geral da República. A Uni não é democrática, o Barroso não é democrático, o Flávio Dino não é democrático, fez aliás um discurso também na Uni falando que a ideia de regular as mídias sociais é exatamente para barrar as ideias da direita, ou seja, democrata é quem pensa como eu, nazista e fascista é quem pensa de forma diferente da minha.